Muito bem, gente. Vamos lá. Boa noite, Oscar. Boa noite, a turma que entrou, foi entrando aí. Bom, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 9. Você dá uma olhada aí em João 9. Vamos lá, João 9. A gente terminou o bloco anterior e aí tem sido muito bom poder aprender em João 9. Continuar em João, né? Se vocês acharem que em algum momento o áudio está ruim, vocês dizem assim, pastor, aumenta o áudio um pouquinho, que aí eu aumento para ficar melhor para vocês ouvirem. Ok? João 9, do 1 ao 12. Alguém coloca aí, por favor, no... Tá baixo, né, Giza? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Agora. Tá melhor agora? Tá melhor agora, minha gente? Giza, tá melhor? Dá um retorno aí. Vamos lá. Alguém coloca aí, então, por favor, digita aí. João 9, de 1 a 12. Continuando aí, João 9, de 1 a 12. É o texto que a gente vai estudar hoje aqui. Tá certo? O texto diz, a cura, aquele momento em que Jesus cura um cego de nascença. Né? Então, diz assim a palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos dos homens. Aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto e mendigado perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-lhe os três. E ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e agora vejo. Então eles perguntaram, onde está esse homem? E ele disse, não sei, disse ele. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por cada pessoa aqui nesse grupo, ilumina o nosso entendimento, nos ensina através da tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Então, veja só aqui. Então, a gente precisa recapitular um pouquinho, né? Só lembrando, João faz esses apontamentos, trazendo características de Jesus do Antigo Testamento, aplicando no Novo. Então, ele demonstra claramente que Jesus reivindica para si ser Deus, ser o Filho de Deus, ter o mesmo poder de Deus. A gente tem aprendido isso ao longo de João. Então, Jesus é a palavra, João 1. Ele é a palavra criadora, que significa que estava com Deus, né? Jesus, ele indica que essa palavra criadora, ela se fez carne, ela foi encarnada, veja, ela não reencarnou, tá? A gente não acredita em reencarnação. Hebreus 9, 27. Jesus encarnou, ou seja, ele se tornou carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a água da vida. A gente vê
quando Jesus se encontra com a mulher à beira do poço, que lhe der a água que lhe der, terá uma fonte em si, uma água viva a jorrar para a vida eterna, né? Jesus é a luz do mundo, que é o tema transversal a isso que a gente vai ler aqui hoje. Então, há muitas. Jesus é o pão do céu, capítulo 6. Logo depois que Jesus multiplica o pão, o pessoal vai atrás dele. E aí ele diz: não tem nenhum pão, não. O pão sou eu, né? Então, é muito interessante isso. Você perceber que Jesus toma para si essas características de Deus, as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Jesus realiza novamente no Novo Testamento. Então, eu sou do pão do céu. O povo estava no deserto e recebeu o pão do céu, o maná, né? Eu sou a luz do mundo. O povo estava no deserto, tinha a coluna de fogo que iluminava o caminho deles no deserto. Então, Jesus reivindica, ele toma para si de fato, esse papel dele de ser o Messias. Então ele começa a trazer para ele. Por isso, quando você lê João, você tem que entender que Jesus está, é o que a gente chama em psicologia de ressignificar. Ele pega uma determinada característica e ele ressignifica ela já existia, e ele dá um novo sentido, ou ele amplia o sentido daquilo, tá? Então, aqui Jesus cura um cego, e aí você precisa sempre pensar nos milagres. Boa noite, Raquel. Você sempre precisa pensar nos milagres como não só realizar uma cura, mas o que é que Jesus quer ensinar àqueles que participaram daquilo que foi feito. Então aqui Jesus cura um cego de nascença, e aí o diálogo, ele inicia o pessoal perguntando quem foi que pecou, se foram eles ou se... os discípulos perguntam, quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele, né? Olá, Cristina, tudo bem? Então, quem foi que pecou? Foram eles ou foram o pai dele? Havia uma compreensão do Antigo Testamento de que quando uma pessoa nascia com a doença, é porque Deus havia castigado essa pessoa por causa dos pecados dele. Havia, inclusive, uma compreensão no judaísmo antigo de que havia um pecado que uma criança podia cometer no ventre. Vê que loucura, né? Eles tinham essa compreensão, e aí quando alguém amanhecia doente, se atribuía a ser um castigo de Deus. Até hoje esse pensamento perdura. Você já viu alguém dizer assim: fulano está doente assim, foi zombar de Deus. Hoje eu fui levar comida para o pessoal da Cristolândia lá na unidade, e aí tinha um acolhido lá que disse isso para mim: o pessoal zombou de Jesus, pastor, aí fazendo não sei o que, isso, aquilo e aquilo outro, e aí tá vendo, Jesus está castigando e tal. Então, irmãos, aqui nesse texto especificamente, Jesus não está dizendo que quando ele responde, nem ele nem seus pais pecaram. Ele está querendo dizer, não é que o cara não era pecador. O cara pecou e os pais eram pecadores. Mas que aquela doença não era consequência disso. E isso mostra para a gente o quanto o pensamento religioso e dos discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, o quanto o nosso pensamento às vezes vaga por uma direção que não tem nada a ver com a ação e a vontade de Deus. A gente pensa um negócio e Deus está agindo em outra direção diferente. Acho que é Isaías 56 a 59. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Os meus planos não são os vossos planos. Então, o que está evidente já aqui no começo é que os discípulos estão indo numa direção e Jesus está em outra. Jesus está dizendo assim, nem eles, nem os pais deles pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a vontade de Deus. Então, a primeira coisa nós temos uma compreensão que advém de uma leitura bíblica incompleta. Normalmente, quem pensa num Deus que é só castigador, juízo, vingador, tem uma compreensão do Antigo Testamento incompleta. Você não pode ler a Bíblia
inclusive o Antigo Testamento, sem passar pelas lentes. Eu vivo dizendo isso em tudo que é lugar, então se você já ouviu, você vai ouvir novamente, de ler a Bíblia com as lentes que é Jesus, certo? Isso, Raquel, João 9, de 1 ao 12. Você precisa ler o Antigo Testamento, todos os livros da Bíblia, passando pela ótica de Jesus. Ao ler o Antigo Testamento, passando pela ótica de Jesus, você vai ver que Jesus amplia a lei para a sua fundação maior. Qual é a fundação da lei? A lei serve, segundo Romanos, para mostrar a gente que nós não podemos nos salvar. Que no que depender da gente, a gente é pecador. A gente vai... Pecador significa eu tenho um coração e uma intenção que é desviante da vontade de Deus. E aí eu vou sofrer as consequências de um caminho que é desviante. Então, a lei serve para isso, para mostrar que a gente não consegue se salvar. Então Jesus vem e ele vem demonstrar a gente que se nós seguirmos a ele, se ele for o nosso Senhor, se ele for o nosso Messias, se ele for o nosso Rabi, se nós entendemos que precisamos ser salvos e ele é o nosso Salvador, então a gente é guiado por numa direção diferente. Nesse sentido, a lei ela é cumprida. Por isso que Jesus diz, eu não vim cumprir a lei, eu não vim abolir a lei, mas vim cumpri-la. Mas cumprir ela no todo. Porque senão a gente fica nessa. Então, por que ele nasceu assim? É porque ele leu no Antigo Testamento lá, que quando alguém nasce doente, então é por causa disso, daquilo. Vocês estão entendendo? Então, assim, o caminho que Jesus adota é um caminho de completude. Olha, não tem a ver com se ele pecou ou com se os pais dele pecaram. Mas essa é mais uma oportunidade de se manifestar a vontade de Deus. A obra de Deus, né? Aqui tem... eu gosto muito dessa versão que eu estou usando é a NVI, mas tem a NVT, que é uma versão muito boa também, e que diz assim, que se manifestem as obras de Deus. Não é a vontade de Deus que a pessoa tem ali e aí ficar assim. Mas é que, apesar daquela situação, a vontade de Deus, a obra de Deus, a atuação de Deus se manifesta naquilo ali, entende? É como esse tempo que a gente está vivendo. Tem muita gente, continuo dizendo isso, tem muita gente que está muito preocupada em descobrir o porquê. Por que a gente está assim, Deus mandou essa praga, e não sei o que lá, e é por causa disso aqui. Irmão, olha, isso é perda de tempo. Inclusive porque a Bíblia diz que ninguém pode prescrutar, conhecer o coração de Deus. A gente só sabe de Deus o que a Bíblia revelou para a gente, o que Deus se revelou através da Bíblia, através da criação. Então, é impossível conhecer esse coração de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, Jesus está dizendo para esses religiosos, nessa parte aqui de João 9, no verso 3, que nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Mas essa situação, ela vai servir para que a ação de Deus seja manifesta. Então, ao invés de a gente estar olhando para esse momento que a gente está vivendo de quarentena, eita, é por isso, é por aquilo, meu amigo, você vai ficar louco se você tentar procurar quais são os motivos. Inclusive porque são vários. A gente não cuidou da natureza, nosso sistema de funcionamento enquanto sociedade global, ela é completamente decaído mesmo, consequência do pecado. Então as relações da gente é assim. Os pensamentos, se foi a China que mandou o vírus, se foi os Estados Unidos. Irmãos, tudo é fruto de mentes que caíram da vontade de Deus. O que é uma mente que caiu da vontade de Deus? É cuja primazia não está em amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo. Nossa mente saiu desse plano lá no Éden. Então, esse tempo que a gente está vivendo, ele é uma oportunidade de manifestação da obra de Deus. Na minha vida e na sua vida também. De fato, irmãos, olha, a nossa vida não está no nosso emprego, a nossa vida não está na nossa saúde, a nossa vida não está no nosso projeto de futuro, a nossa vida não está em nada dessas coisas. A Bíblia tenta dizer o tempo todo que a nossa vida precisa estar no Senhor e Ele basta. Jesus tenta dizer isso aos discípulos o tempo todo, inclusive no capítulo 6 de Mateus.
Olha, vocês estão preocupados com o que haver de comer ou vestir? Olha, quem os pagãos é que pensam nessas coisas. Olha para o pássaro do céu, olha para os lírios do campo. Olha, nem Salomão, Deus vestiu eles, os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória foi assim. Então, mas busquem a Deus e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, não esteja preocupado, como Jesus estava dizendo aqui, olha, não interessa se foi ele ou foi o pai dele. Mas essa é uma oportunidade para Deus se manifestar. Irmão, você tem percebido Deus se manifestar na sua vida? Você tem percebido Deus aí com a sua família, na sua casa, com você? Deus ao seu lado, dizendo, eu estou aqui, filho. Olha, não preste atenção nessas coisas, não. Olha aí para fora. Veja, compreenda, entenda. Mesmo que não entenda, veja, perceba. Mas eu estou aqui do seu lado. Então, Jesus está dizendo aqui a esse pessoal. Olha, esta é uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. Paulo aprendeu muito bem isso. Na carta dele aos Filipenses, capítulo 4, se eu não me engano, verso 11. Deixa eu abrir aqui no texto, que esse aqui não está no roteiro de estudo da gente, não. Sim, inclusive, se você quiser o roteiro de estudo, você manda o zap para mim, que eu mando para você, tá? Eu faço todo ele por escrito. O pessoal da igreja sabe que eu sou bem metódico. Pronto. Cadê? Pronto. Capítulo 4 de Filipenses, verso 11, que diz assim, verso 12. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você entendeu? Veja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, nesse texto aqui de Filipenses, o que Jesus está tentando ensinar a essas pessoas aqui em João 8, e o que Jesus tentou ensinar aos discípulos antes. Ele está tentando dizer assim, olha, confie em Deus e na manifestação da presença e das obras de Deus. Então, quando ele diz isso que Paulo aprendeu a estar contente. Contente não é só alegre. Contente é no sentido de encontrar contentamento. Acho que eu falei para vocês já aqui que há um livro acho que é do John Piper, que é Teologia da Alegria. A gente tem uma turma que doa livros lá na igreja e a gente partilha livros, é muito bom. E aí eu estava olhando os livros que estavam lá disponíveis para quem quiser pegar, e tinha lá Teologia da Alegria. E eu estava vivendo um momento assim muito intenso de perguntar a Deus, Senhor, por que determinada coisa, por que isso, né? E aí eu peguei esse livro e aí o John Piper fala essa parte aqui desse texto, dizendo como Paulo encontrou esse contentamento, como Deus se tornou suficiente para Paulo. Só Deus basta. Está em Deus basta. Ele é o bom pastor. Ele vai nos guiar por pastos verdejantes e águas tranquilas. Ele vai tomar conta da gente em meio às tribulações. Então, muitas vezes, na história do povo de Deus, o que é que acontecia? O povo orava para o Senhor livrar ele da tribulação. Mas me parece que há alguns momentos da igreja primitiva em que o povo não orava para ser livre da tribulação só, mas para ser fiel na tribulação, irmão. Encontrar contentamento. Há uma frase que vez por outra circula por aí, que diz assim, quando a gente, além de Deus, não tiver nada, talvez aí nesse momento a gente perceba que só Deus nos basta. É mais ou menos assim a frase. Então Jesus está dizendo aqui que esse momento é um momento de manifestação da glória de Deus. E Jesus diz no verso 4,
Então, estamos em João 9, verso 4. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez o barro com saliva e aplicou sobre os olhos do cego. Veja que contraste Jesus está fazendo aqui. Jesus está dizendo, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Para alguém que era cego. Jesus faz um cego enxergar porque ele é a luz do mundo. Então, a luz, onde a luz chega, não há trevas. Jesus não só realiza um milagre na vida desse cego, fazendo alguém que estava em trevas eternamente, há muito tempo. Mas ele é essa luz do mundo que ilumina as trevas. E ele está ensinando isso a quem estava vendo o milagre. E ele estava explicando isso aqui, que ele veio para fazer as obras do Pai, de quem o enviou. Irmão, Jesus também fala disso no Sermão do Monte, Mateus 6. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Assim como Jesus é a luz do mundo, nós que somos discípulos dele, também somos a luz do mundo. Nós vivemos para levar a luz nos lugares, em ambientes em que a luz ainda não se manifestou. Então, Jesus diz aqui, aí ele faz outro contraste, olha, é de dia, então eu vou realizar as obras que o meu Pai fez. A noite vem, ninguém pode trabalhar, mas enquanto eu sou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, que ele atua durante o dia, que ele trabalha conforme a vontade do Pai e que ele é a luz do mundo também, ou seja, não há limite para a ação de Deus. Nem na vida desse homem, porque nem ele nem os pais dele pecaram. Eu vou chegar aí, Linho, eu vou explicar essa parte de cuspir no chão. Já eu explico, a gente vai chegar lá. Então, ele é o cumprimento da obra de Deus, irmão. Eu e você somos assim. Nós somos a manifestação do trabalho de Deus nesse mundo para curar o doente, para levar luz a quem está em trevas. E você sabe que João, quando ele usa a palavra trevas, ele está querendo tratar duas questões, minimamente, né? Tem várias outras características, mas minimamente. A questão da ignorância e a questão da ignorância a respeito de Deus. Na mente obscura, que não busca Deus, que não se entende como um pecador que precisa de Deus. Então João está dizendo isso. Aí o que é que Jesus faz? Aí é a parte que Linho falou aqui, no verso 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez o barro com a saliva e aplicou entre os olhos do cego. Veja, Jesus curou 2 cegos simplesmente tocando nos olhos deles. Você pode ler isso mais na frente, no mesmo capítulo 29, a partir do 27 ao 33. 27 ao 31. O outro cego ele curou em Marcos 8, do 22 ao 56. Apesar de Jesus realizar a cura, ele faz a cura de maneira diferente. Por quê? Por que Jesus não curou esse cego igual aos outros 2 que ele curou nos textos que eu citei? Porque ele não só quer realizar um milagre na vida do cego, ele quer ensinar. Por isso que ele faz de maneira diferente. Veja o que é que Jesus quer ensinar então. Ao invés de curar a saliva e passar no olho, no outro exemplo, de Marcos 8, por exemplo, ele cura a saliva e passa no olho. Por quê? Porque essa era uma prática comum que existia. Você precisa lembrar que a gente está aqui na Palestina. O que é que tem muito na Palestina? Areia, vento.
Então, há muitas pessoas que têm problemas na visão. Desde aqueles que nascem cegos, que é o caso desse aqui. Esse aqui nasceu cego, tá? Ele não ficou cego. Tem gente que fica cego ao longo do tempo, tem gente que fica com problema de vista por causa dessa areia. O que é que Jesus faz? Jesus molha a areia e passa no olho do cego. Quais são as possíveis implicações disso aí que Jesus está fazendo? A gente tem algumas. Primeiro, a água como ação do Espírito Santo que entra na areia, no barro. Quem é o barro? O barro somos nós. Ah, Flavinha, a gente está no versículo 6 de João 9, viu? João 9, verso 6. Então, o que é que Jesus faz aqui? Jesus coloca a saliva no barro e passa no olho. Primeiro possível destaque de ensinamento aqui. A ação do Espírito no barro. O Espírito água, o barro a gente. O ser humano. A ação de Deus sobre o ser humano. Essa é uma das características, das possibilidades. Outra possibilidade, Jesus está querendo ensinar para o pessoal que passava água e passava no olho, que havia uma ação sobrenatural dele ali no olho daquele homem, quando ele mistura as duas coisas e passa no olho. Essa não era uma prática comum. A prática comum era passar a saliva na ausência de água. No desespero, não tem água, amigo, vai na saliva. Aqui Jesus, para mostrar que ele é Deus mesmo, uma possibilidade é ele misturar os dois elementos e passar no olho para aquele homem. Então, Jesus pega o pó da terra e ele faz isso, né? Então, é interessante que ele vai e manda o cara se lavar no tanque de Siloé. Deixa eu explicar para você como é que era o tanque, né? Se você, depois você procura, dá uma busca aí na internet. Agora não, tá? Depois. Você dá uma busca na internet aí, você vai ver que você vai encontrar o tanque de Siloé. Como eram os tanques? Os tanques eram, o pessoal cavava a terra, eles faziam cisternas, faziam as escadinhas. Eram tanques que eram usados pelos essênios para o batismo. E o tanque de Siloé era um tanque assim. Então era um tanque que tem uma escadinha, o cara entra, vai descendo, vai descendo, vai descendo, ele chega, a água se lava e ele sai do tanque lavado. E aí, portanto, purificado. E aí Jesus manda esse camarada lá no tanque Siloé, porque ele está querendo se relacionar o fato de que ele é o enviado de Deus para fazer a obra de Deus, João 9,4. E ele manda o cara ao tanque de Siloé, porque a palavra Siloé quer dizer enviado. Esse tanque de Siloé quer dizer enviado. Então veja como Jesus trabalha com duplo sentido, né? Eu já expliquei isso para vocês, né? Que tem várias características. Jesus está dizendo uma coisa, pegando uma coisa do agora, do contexto dele, mas ele está querendo ensinar uma realidade espiritual. Então o homem vai no tanque e ele se lava. Aí essa é a terceira possibilidade de ensino de Jesus. Então o camarada foi e se lavou. E aí quando ele se lava, ele imerge na água para se lavar num tanque e ele sai enxergando. Gente, vê que negócio extraordinário. A gente pode trazer isso, inclusive, para a realidade do batismo. O batismo, para nós batistas, ele é um símbolo, ele é uma ordenança, mas é um símbolo de algo que aconteceu na vida da gente. Eu era cego e agora vejo. Eu antes era cego, mas Jesus me salvou e agora vejo. A realidade do batismo demonstra que eu fui salvo, que a velha natureza, que a outra identidade ficou na água e que saiu da água uma nova criatura, para usar uma palavra de Romanos, né? Capítulo, acho que é 1,16, não lembro bem. Dá uma checada aí, confere aí, bota aí depois para mim. Então, Jesus manda o cara no tanque. E ele antes é um cara que tem uma identidade que era cego, ou seja, ele vivia nas trevas. E aí Jesus chega, Jesus que afirma ser a luz do mundo. E a luz chega para ele.
E aí ele vai no tanque, ele se lava, ele obedece a Jesus, ele se lava, ele vai lá e ele passa a ver. Rapaz, é também, exatamente, Raminho. É isso que a gente chegou a falar isso um pouquinho antes, né? Que nós somos essa luz, né? Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Então, assim como Jesus é a luz do mundo, nós, seus discípulos, também precisamos ser. Então, o que é que acontece aqui então? Veja, a mudança é tão grande que quando esse homem volta para a comunidade onde ele estava, olha aí o texto. Veja no verso 8. O verso 8 diz assim: Então, os vizinhos e os que antes tinham visto o mendigo, quando ele era mendigo, perguntavam: Não é ele que se sentava para mendigar? É como se ele dissesse assim: É a mesma pessoa. Esse cara não era aquele cara lá que... É a mesma pessoa. Tal foi a transformação que Jesus operou no encontro com ele. Então, ele vinha numa dinâmica. Jesus veio em direção a ele. Jesus se encontra com ele. Jesus age sobre ele. Ele é curado. E aí ele vai e obedece a Jesus até o tanque de Siloé e volta com uma outra característica de identidade. Ele é uma outra pessoa. Veja se não é a mesma coisa que precisa acontecer comigo e com você. Nós estávamos vivendo a nossa vida nas trevas, sem conhecer Jesus. Jesus veio na nossa direção. Ele se encontrou com a gente. Ele nos salvou. Nós reconhecemos que precisamos ser salvos. Jesus então nos salvou. E nós somos agora outras pessoas. Não estamos mais nas trevas. Não somos mais a mesma pessoa que nós éramos antes. Somos outra pessoa. E esse espanto que esses caras tiveram com esse mendigo aqui, olha, cara, esse cara é o mesmo cara lá que estava mendigando. Gente, como nós somos desafiados a isso. As pessoas olharem para a gente e dizerem assim: rapaz, que mudança foi essa que foi operada na vida de fulano, na vida de Beltrano? Ele antes era uma pessoa, agora ele é outra. Essa parte aqui do texto que a gente leu, ela ainda não clareia, pelo menos não, nessa parte que a gente está hoje, sobre o porquê que o pessoal estava atrás de Jesus, né? É um pouquinho mais na frente que a gente vê isso. Mas agora, nessa parte aqui, os fariseus estão preocupados. Eles continuam preocupados. Veja só, os discípulos no começo estavam preocupados. Então, por que ele está assim? Foi ele ou foi o pai dele? Depois os fariseus estão preocupados novamente. Peraí, quem foi que curou esse cara? Porque a mente se desvia daquilo que é fundamental, que é ver a mudança que foi operada, a ação de Deus que foi operada, a obra de Deus que foi operada, apesar de... Não interessa se ele é pecador, se ele pecou, se os pais dele pecaram. Aqui é uma oportunidade de Deus se manifestar. E Deus vai se manifestar. E Jesus se manifesta. E Jesus cura esse cara que antes vivia nas trevas e agora enxerga. Que antes vivia na ignorância, inclusive acerca de quem é Jesus, e agora passa a enxergar. Entendeu, gente? É um convite a olhar para o milagre de Jesus e entender o ensino para além do milagre. Irmão, então a pergunta que a gente precisa se fazer agora, nesse tempo, é: então, é só o milagre que Deus quer realizar nesse tempo de Covid? De guardar a gente, de manter a gente saudável, de manter a gente... Não, irmão, é o ensino que está com isso.
perceber a vontade de Deus e a presença de Deus junto com a gente e se perguntar o que é que eu preciso aprender com isso. Veja, novamente, você precisa ler a Bíblia através das lentes de Jesus. Então, não entender esse momento como um castigo de Deus, como está aqui no texto, mas como uma oportunidade de Deus se manifestar. Tá certo, gente? Então pense nisso, converse com Deus a respeito disso. Achou você aí o texto que eu falei, não foi? 2 Coríntios 5,17. Pronto. Nós somos novas criaturas, isso. Então, obrigado, Cessa. Então, qual é o convite para mim e para você? O que é que Deus quer me ensinar? O que é que Deus quer ensinar para você? O que é que a gente não aprendeu, talvez, antes desse momento que a gente está vivendo? O que é que a nossa vida estava ancorada em quê? A minha vida está ancorada em eu ter meu emprego, porque eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, e aí eu sustento minha família. Então, e agora? Antes eu ia e fazia aquilo, isso e aquilo outro. Tiago diz, a carta de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, diz assim, olha, antes de dizer, nós vamos fazer isso ou aquilo, primeiro a gente deve dizer, se Deus quiser. Porque Ele é que sabe. Então eu quero convidar você a gente descansar em Deus. Hoje estava compartilhando com o pessoal da liderança da igreja. Hoje, pela manhã, a gente foi buscar 2 toneladas de alimento. 2 toneladas de alimento. Para ajudar a turma do projeto crescer. Se Deus quiser, nessa semana ainda a gente ainda tem outro momento também. E a gente tem orado a Deus sobre isso. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude a ser bênção, o Senhor derrame provisão, não só financeira para a gente conseguir pagar todas as contas que a gente fez enquanto igreja, mas sobretudo a gente conseguir ajudar uns aos outros nesse tempo. E como nós recebemos notícias boas hoje, de gente que decidiu, olha pastor, a gente quer fazer parte dessa igreja. Olha pastor, a gente quer, como é que eu posso ajudar? Pastor, mande o número da conta da igreja, eu quero ajudar, eu quero pagar uma cesta, eu quero pagar metade de uma cesta, pastor, eu quero ser voluntário quando for entregar as cestas, pastor, e gente se mobilizando na cidade inteira para abençoar a gente, uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Gente, tempos assim, nós precisamos ser a oportunidade da manifestação da glória de Deus. Mesmo que o nosso coração, às vezes, ele saia de compasso, ele fica assim meio, sabe, ansioso, preocupado, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Mas nesse tempo, Deus nos convida a manifestar a glória dele. A gente ser luz no mundo em trevas e sem esperança. Amém? Quero convidar você a pensar nisso. O que é que a gente tem feito na nossa casa? O que a gente pode fazer na nossa casa? Irmão, pegue o seu telefone e ligue para alguém da igreja. Ligue para um parente seu. Eu tenho pego a lista dos membros da igreja e continuo ligando. Essa semana eu liguei para outro grupo e tenho ligado e tenho tentado falar com eles. Normalmente eu não tenho condição de fazer isso com todo mundo. Mas eu tenho descoberto também a bênção de poder fazer isso com a minha família. Ligar para um tio meu que não mora aqui em Recife. Uma tia minha que faz tempo que eu não vejo. Falar com os missionários da igreja. Falei hoje com o irmão Ivoneide, que voltou do Senegal. Irmã Gideilda. Estão lá. Estão aqui em Bezerros. Voltaram para o Brasil. Tão bem, e poder falar com ela, ô pastor, que coisa boa transmitir o culto pela internet, a gente nunca mais tinha visto um culto da igreja, por favor continue a transmitir pela internet,
Irmão, boas notícias, manifestação da glória de Deus. Então vamos descansar no Senhor. Seu braço não está encolhido para que não possa nos abençoar. E a bênção não significa só a gente receber o que a gente precisa, não. Mas significa ver a presença de Deus, quando o braço de Deus se estende para segurar na nossa mão. Domingo a gente vai estudar sobre a Páscoa. E você vai perceber como a Páscoa significa isso. O amor que vence a morte. Amém? Eu quero convidar você a gente orar por esse texto. Lembre disso. Manifestação da obra de Deus, em que Jesus cura um cego que estava nas trevas, que se lava num tanque e que agora passa a ver. É outra pessoa, é outra criatura, nova criatura, que passou a enxergar tudo, que não só foi curado do ponto de vista humano, como também se ensina a gente que a gente não pode viver uma vida em trevas, que a gente depende da ação de Deus sobre nós, nos fazendo enxergar o que a gente precisa enxergar. Amém? Olha, então eu quero orar com você. Depois eu tenho umas notícias aqui que eu quero convidar você para você não sair ainda, que vai ter a ver com a live que a gente vai fazer amanhã, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu oro por cada pessoa que entrou, que ouviu a Tua palavra. Alguns ouviram mais desde o começo, outros só puderam chegar mais do meio para o final. Então que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa, no estudo da palavra, na nossa devocional. Abençoa, Pai, nos abençoa. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada pessoa aqui representada, que se for de outra igreja, abençoa a igreja dessa pessoa, a equipe de liderança que serve, que o Senhor abençoe as Tuas igrejas espalhadas em toda a face da terra, de denominações diferentes, com doutrinas diferentes, as igrejas do Senhor. Continua nos abençoando, Senhor. A bênção dá a gente a condição da gente poder partilhar com pessoas que não têm. Que essas promessas que nós temos recebido, já recebemos muito hoje, 2 toneladas de alimento, que chegue ainda mais, para a gente poder ajudar mais pessoas, quer seja contribuindo com o nosso dinheiro, quer seja sendo voluntário na entrega dessas cestas na comunidade. Obrigado pela Tua bênção sobre nós, porque o Senhor é o nosso bom pastor e está ao nosso lado. Nós oramos.